de dinheiro. Estamos começando a gravar em aula. Todo mundo gosta de falar em dinheiro porque dinheiro pode até não trazer felicidade, mas a gente ficaria muito feliz, triste na França, né? Meio ambíguo isso, mas o dinheiro, ele querendo ou não, ele muda a vida das pessoas, ele transforma, ele realiza sonhos. Realmente. Eu, com certeza, preferiria, né, estar muito triste em Nova York do que, né, triste no Brasil. Feliz no Brasil é meio complicado, né, gente? Pois é. Bom, então, livro 3, unidade 1, a gente vai falar de matemática financeira. Bom, quando a gente trata de matemática financeira, nós temos que levar em consideração primeira coisa, que a gente trabalha num sistema monetário. Então, no nosso caso, é o real, né? Então, só exemplificando aí. E a gente tem algumas operações que nós fazemos. Só anotar aqui, Maria Eduarda entrou. Que nós fazemos para poder. Oi, Oi, tudo bom? Nós fazemos. Joia. Joia. Que nós fazemos para poder multiplicar o dinheiro, né? Ou você multiplicar, né, o seu próprio dinheiro, ou alguém multiplicar o seu dinheiro, que no caso aí é os bancos, agiotas e por aí afora. Banco não é bonzinho, né? A gente sabe disso. Eu acho que vocês aí, principalmente no nono ano, né? Estão aí na idade de 15 anos, né? E 15, 16 anos, tem que já começar a ter essa consciência do papel do dinheiro na vida de vocês, né? Não é, a gente tem que ter noção do que é um ativo e um passivo. O ativo, ele gera renda. Então, ele gera renda. O que é um papel ativo? Um papel ativo, por exemplo, é uma casa de aluguel, né, que é a forma mais arcaica que você tem de investimento, né? Arcaica no sentido assim, você gasta muito dinheiro no imóvel e você aluga ele, você acaba tendo uns prejuízos de vez em quando, porque tem que fazer umas reformas, principalmente após o imóvel fazer, sei lá, 10, 15 anos. Então, é uma coisa que, né, talvez não seria tão interessante. Uma coisa mais interessante seria os FIIs, fundos imobiliários. O que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário é um grupo, né, de pessoas, né, jurídicas, pessoas que são empresas, que gerem uma quantidade de imóveis, e essa quantidade de imóveis gera renda. Eles compram, eles vendem, eles alugam. Então, por exemplo, o que eles alugam? Shoppings. Você tem fundos imobiliários que tratam de shopping. Você tem fundos imobiliários que tratam de lajes corporativas, que às vezes é basicamente o estacionamento. Você tem fundos imobiliários que para você alugar sala. Vamos supor que você é um médico, um advogado, precisa alugar uma sala para, né, para fazer seu consultório, para fazer os seus atendimentos, né, no seu escritório. Você aluga desse fundo imobiliário. Então, por exemplo, o fundo, ele vai gerir tudo. Então, ele vai gerir a questão das reformas, de compra de novos imóveis. Você não tem trabalho com nada. Você só precisa comprar o seu fundo imobiliário, que te dá, alguns dá rendimentos mensais, que seria rendimentos em aluguel, e além disso, você tem a possibilidade de vender esse fundo imobiliário. É muito mais fácil vender o fundo imobiliário do que vender uma casa uma casa. Uma casa, sei lá,
hoje aí uma casa em Contagem, 400 mil, uma casa relativamente boa, né? E você comprar um fundo imobiliário, com 400 mil você ir lá e comprar um fundo imobiliário, talvez ele vai te render um aluguel muito melhor do que essa casa. E você tem a vantagem de ter uma liquidez. Liquidez é fato de você passar de uma mão para outra facilmente. Vamos colocar assim. Você tem uma liquidez muito fácil, né? Além disso, você tem os valores mobiliários. Valores mobiliários, deixa eu ver. Vou colocar ações, simplesmente. Mais fácil. Então, por exemplo, você pode investir em grandes empresas com valores pequenos. Olha só para você ver, uma ação do Itaú hoje ela está em queda, ITUB 11, que é o código, ITUB 4, desculpa, que é o código dessa ação, ela hoje está custando R$ 23,69, vamos colocar R$ 23,70. Eu comprei essa ação aqui há 2 dias atrás, a R$ 24,17. Mas o mercado mobiliário, né? Mobiliário, não é imobiliário, é mobiliário, ele tem uma volatilidade grande, ou seja, ele oscila de valores principalmente com relações políticas. Então, por exemplo, tinha uma notícia aí que o Guedes poderia estar saindo do governo. Então, ontem foi um dia de baixa na Bolsa, né? Então, as ações do Itaú abaixou mais ainda. Mas essa ação do Itaú, antes da pandemia, ela estava R$ 35. A ação do Banco do Brasil hoje está R$ 32, R$ 32,50, mais ou menos. Antes da pandemia, ela estava em R$ 43. Então, agora seria até um momento, né, para poder fazer uns investimentos em ações. Pode cair mais? Pode, mas em algum momento isso vai subir, porque essa pandemia não é eterna. Você pode investir em outros setores, né? Eu falei aqui do setor bancário, você pode investir na MRV, na Cirela também, que é empresa de construção civil. Você pode investir, deixa eu ver, Petrobras, deixa eu ver outra empresa aí. Educação, né? Tem a Cogna, a Ser, que eu acho que é até a editora do livro didático de vocês. Deixa eu ver se tem mais algum. Enfim, tem várias outras ações aí. Então, eu dei aqui uma noção do que é um ativo. O que é um passivo? Um passivo é você investir seu dinheiro em computador, depois que passar um tempo, ele vai desvalorizar. Carro é um péssimo passivo, um péssimo. Por quê? Olha só para vocês verem, um carro hoje, novo, está custando a faixa de 45 mil, vou colocar 45K. Você vai vender ele ano que vem, ele já está custando 40K. Tá? Então, assim, você só perde valor, tá? Só para vocês terem noção, eu conheço um caso, né, que tinha um Gol completo, foi comprado em 2012 por 32 mil. Olha só para vocês terem noção a desvalorização do dinheiro. Em 2012, você comprava um Gol a 32 mil reais. E hoje, você vai comprar um Gol, né, 45 mil. Olha para você ver, uma desvalorização muito grande. Outra situação também que eu acho interessante a gente levantar aqui é que é o seguinte, o carro você paga imposto, tem que trocar pneu, tem que fazer manutenção, tem isso, tem aquilo. A casa também paga imposto, também paga aluguel, também paga reformas, né, que faz parte da manutenção. Mas aí é que tá. A casa, o imóvel pode valorizar, né? Normalmente ele valoriza, sempre o imóvel. O carro não, o carro só desvaloriza. Então, além de te dar despesa, ele desvaloriza o valor. Então, carro não é investimento, tá, gente? Carro é necessidade e às vezes a gente é jovem, a gente fica assim, quero ter um carro novo, quero ter isso, quero ter aquilo, mas às vezes nem compensa, dependendo se você mora próximo ao trabalho, não compensa ter carro. Às vezes é mais interessante você aplicar o dinheiro de um carro em alguma coisa dessas aqui, para você ter no futuro
algum rendimento interessante, né? Hoje você vê aí vários casos aí de pessoas que investiram em algumas ações e ficaram milionários, né? Então, por exemplo, você pega gente aí há 5, 6 anos atrás que investiu em Magazine Luiza, né? Uma ação legal aí também, ó, MGLU3, Magalu, ou MGLU, que eles gostam de falar. Era uma ação, gente, custava R$ 5. Sabe quanto que uma ação da Magazine está custando hoje? R$ 91,50, né? Só para vocês terem noção, essa questão do carro que eu tô falando aí, ela é tão séria, porque quando eu fui comprar meu primeiro carro, eu tinha 12, 13 mil reais na época, foi um Celta. Aí eu fui, comprei, e na época a Dilma tinha acabado de sofrer o impeachment e tal, então a Petrobras estava com um valor muito barato. A ação da Petrobras estava R$ 4. Então imagina só, se eu vou fazer a conta aqui para vocês agora. Se eu pego meus 12 mil e compro ações da Petrobras a R$ 4, eu teria 3 mil ações. Antes da pandemia, a ação da Petrobras bateu a máxima de R$ 31. Então, os meus 12 mil reais viraria R$ 93 mil. Olha para você ver. Eu investi. Oi, Mas pode falar. você não acha perigoso, tipo assim, investir e, por exemplo, a ação quebrar, por exemplo? Você não fica com esse ansiedade? Mas tudo tem seus riscos, né? Então vamos lá. Pois é. Você pode ter um Bem carro, arriscado. você pode ter um carro, bater ele, ou ser roubado e perder ele, a menos que você faça seguro. Agora, tem uma situação. Você acredita que a Petrobras pode quebrar? Não. Então, você acredita que o Itaú pode quebrar? Também não. Então, só que é o seguinte, é lógico que é um dinheiro, assim, se você só tem 12 mil reais, né, só 12 mil, não tem lógica você ir lá e investir em ação, né? O ideal é que você tenha uma reserva de emergência, né, uma reserva de emergência. E essa reserva ela pode ser aplicada na poupança, mas poupança, sinceramente, ela rende menos do que, tipo assim, o dinheiro desvaloriza menos do que ela rende. Então você pode aplicar na poupança, você pode aplicar, como que chama, gente? Tesouro direto. Tesouro direto. O que é o tesouro direto? Tesouro direto O tesouro direto, ele é o seguinte, o governo precisa de dinheiro para sobreviver. Aí ele te vende uma dívida. Ele fala assim, olha, eu tenho uma dívida aqui de R$ 1.000, vamos supor, né? Só que eu vou pagar ela só daqui 3 anos. Aí você coloca o dinheiro, empresta o dinheiro para o governo, aí daqui 3 anos ele te paga. Aí ele te paga com todos os juros e tal. Se você precisar resgatar o dinheiro antes, você paga umas penalidades aí. Assim, você não perde dinheiro, mas você deixa de ganhar mais dinheiro. E também tem a possibilidade de alguns tesouros diretos que têm liquidez diária. Então, por exemplo, a partir de 3 meses, você já consegue sacar o dinheiro a hora que você quiser. E é muito seguro. E tem outra coisa também. As ações, muitas delas são asseguradas, né? O Tesouro Direto também. Então, por exemplo, o Tesouro Direto, o governo te assegura até R$ 80 mil, né? Que tem o CDB, né? Por exemplo, CDB, tá? CDB já tem a ver com o banco. Aí o governo te garante até R$ 80 mil, tá? Assim, tô falando um geralzão para vocês, como que funciona. Eu acho que vocês precisam sim pensar em como mudar a vida de vocês, né, e como investir. Nos Estados Unidos, a gente tem aí 60% da população investe na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores americana é muito interessante. Tem até uma empresa brasileira que está possibilitando investir em dólares, né, na Bolsa americana. Então, você tem ações da Amazon, Google, Facebook. Oi?
Então é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas assim, né, $50 a 300 e poucos reais. Que vê 50 não, dá R$ 300 mais ou menos. Porque é $5,65, dá R$ 282. $50. Mas assim, lá você não precisa comprar uma ação. Uma ação da Amazon é $2.000. Estou colocando aqui que eu não lembro o valor certo. Mas você não precisa comprar uma ação da Amazon. Lá você tem a possibilidade de comprar até 1/8 da ação. Tipo assim, uma fração de 1/8. Entendi. É um pouco mais fácil. Aqui no Brasil, né? Porque as ações são baratas. As ações mais caras que a gente tem aí custam cento e poucos reais. Né? Um valor mais real para nós. E na americana não, já é mais complicado. Tem o Bitcoin também. O Bitcoin é você investir numa moeda virtual, que ela é limitada, ela te dá um código de acesso, uma chave de segurança, e você tem aquela chave ali. Não sei se você já viu, tem até um episódio daquela série The Big Bang Theory, que o carinha salva os bitcoins dele no pendrive, aí alguém vai lá e formata o pendrive, ele perde todos os bitcoins. Tem um cara também, Nossa. história de um cara nos Estados Unidos que comprou bitcoins logo no início. No início, o Bitcoin era muito barato. Quem tem ficou milionário. Quem comprou nessa época, quem acreditou, quem esperou, ficou milionário, bilionário até. E esse cara é um desses. E os bitcoins dele estavam salvos no computador, no HD do computador. Ele vendeu o computador, esqueceu de tirar o HD. Moral da história. A pessoa que comprou o computador dele comprou para a peça, tirou as peças, jogou para o lixão. Hoje ele paga a gente no lixão para poder minerar o lixão para ver se acha o HD dele, porque ele perdeu bilhões de dólares, né? Nossa, meu irmão já comentou sobre bitcoins comigo já. Eu acho assim, legal, promissor. Pois é, mas o problema é assim, eu ainda estou receoso com relação ao Bitcoin, porque, sei lá, não tenho ainda. Você está investindo um dinheiro que você tem em algo que não existe, em algo que não é sólido, não é um produto, sabe? Não é uma empresa, não é uma coisa que valoriza por causa da especulação, porque alguém quer comprar e alguém quer vender. Basicamente, não é lastreado em nada, não é lastreado em ouro, em nada. Antigamente, por exemplo, olha, o dinheiro ele era lastreado, né, com relação ao tanto de ouro que o país tinha do Banco Central. Aí depois isso mudou. E aí agora não tem nada a ver com ouro mais. Eu nem sei como que eles fazem, porque a moral da história é que você tem que ficar dosando o seu dinheiro em relação ao dólar. O seu, quando eu falo, do país. Então, por exemplo, se você inventa de produzir muito dinheiro, você produz uma inflação alta. Então, vocês já viram lá na época, acho que é Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda, teve a política do encilhamento, lembra disso? Em história, vocês já estudaram isso, ou vão estudar. Ele mandou imprimir dinheiro. Oi? A gente já estudou. Então, aí ele mandou imprimir dinheiro, virou um caos. A Argentina aí, para resolver o problema dela com relação à pandemia, imprimiu dinheiro, tem lá, não tá bom não. Lá você já tem coisa igual era no Brasil, na ordem já dos milhões. Tipo assim, uma coisa custa milhões, uma coisa relativamente simples. Então, assim, o caso da Argentina não tá muito legal, não. Eu acho que o único país que pode produzir moeda sem se preocupar, assim, querendo ou não, vai ter uma inflação, mas ele vai ter que preocupar menos ainda, é os Estados Unidos, porque ele usa o dólar e o dólar é a moeda comercial, mundial, né? Então, tudo é cotado em dólar. Petróleo, barril de petróleo é cotado em dólar. Aí você faz a conversão para a moeda que você quiser. Mas se alguém compra em dólar. Dólar também é uma boa. No momento, o dólar não está bacana. Eu não aconselho comprar, porque seriam
5,65, não sei se talvez ele pode ficar mais caro, mas na época lá de 2016, na época das vacas mais gordas, vamos colocar assim, o dólar estava 2,70, e aí quando chegou a 3 a gente saiu para a rua, bateu panela e não resolveu nada, continuou tudo bagunçado do mesmo jeito, e o dólar agora está 5,60. Bem complexo isso. Mas quem comprou dólar nessa época, hoje já teve uma valorização muito interessante. Uma coisa também que eu tenho estudado um pouco é o seguinte: a nossa política brasileira ela é muito frágil, muito frágil. A gente morre de medo de golpe, a gente morre de medo de ditadura militar. Vocês veem discussão disso o tempo inteiro, embora algumas pessoas sejam a favor, outras contra, mas a gente tem medo. Os nossos políticos não são políticos sérios, né? Exceção de um ou outro, mas a gente precisava de uma maioria séria. Então tem gente aí que está apostando em investir lá fora, porque lá fora o seu dinheiro talvez fica mais garantido. Aqui no Brasil, para vocês terem noção, na época do Collor, ele mandou, com uma canetada, ele assinou um papel, ele mandou todo mundo, mandou fechar não, né? Bloquear as poupanças. Bloqueou todas as poupanças. Então teve muita gente que perdeu dinheiro, né? Hoje isso já não é tão fácil, hoje é mais complicado, tem que passar pelo Congresso e tal. Mas assim, um presidente ir lá e querer fechar o Congresso não custa. A gente teve aí recente aí falas, né, do presidente atual querendo fechar o Congresso, né? Então, se ele consegue fazer isso, ele consegue qualquer coisa. O Congresso, querendo ou não, ruim ou bom, ele ainda assim é a nossa melhor proteção. Porque enquanto nesse meio tempo que vai para o Congresso para votar, você já fica de olho, já tira seu dinheiro e põe debaixo do colchão, que é a melhor estratégia no momento desse, pelo menos para mim, ou então põe lá fora. Mas enfim, né, eu estou aqui conversando fiado, que é o assunto legal, mas o que vem aí do conteúdo seus é a ideia de porcentagem. Porcentagem é uma proporção que a gente utiliza para representar ganhos e perdas, né? Então, os ganhos representam aumento de capital. Aumento de capital. Capital é o dinheiro que você investiu. E descontos. Descontos aí é a perda do valor inicial. Não vou colocar capital, não, porque se eu colocar aí perda do valor inicial, se eu colocar capital, por exemplo, então que você perdeu o capital quando você ganhou um desconto, não, você ganhou, né? Você pagou menos em determinada coisa, então tem que ficar atento a isso. Tem alguns probleminhas um pouco clássicos com relação a porcentagem, que é, por exemplo, eu vou ler ele aqui, que eu acho que não vai dar tempo de digitar. Uma loja em promoção reduziu o preço, vou colocar aqui exemplo, primeiro, exemplo 1. Essa questão é do Coltec, ó. Uma loja em promoção reduziu o preço da calça jeans em 20%. Então, vou escrever, reduziu em 20%. E, posteriormente, né, ao fim da promoção, o dono da loja deseja restaurar o preço original da calça. Assim, o preço da calça em promoção deverá ser acrescido de... Então, ele reduziu 20 e depois quer saber quanto ele deve subir o preço para que tenha o preço inicial. Então, gente, basicamente isso aqui, como eu não falei valor, você vai ter que montar um valor fictício, né? Que valor fictício que eu sugiro? 100. Nem sempre, né? Nesse caso aí dá para usar o 100. Dependendo do caso, você pode usar um valor diferenciado. Então, o valor fictício é R$100. Após a redução de 20%, a calça passa a custar R$80. Então, ela passou a custar R$80. E aí ele quer saber quanto que ela tem que subir.
Aí eu aconselho a fazer uma regrinha de 3. Então é calça, porcentagem, que vai ser nossa regra de 3, nossas grandezas. Então 80% pode ser meus R$80, pode ser meu 80%, né? Para eu chegar em 100, isso é X%. Aí eu multiplico cruzado, vai ficar 80x igual a 10.000, x igual, aí eu vou dividir 10.000 por 80. X igual a 125%. Por que deu 125%? Porque é maior do que o valor inicial. Nesse caso, eu usei o valor inicial como 80, tá? Então, quer dizer que ele subiu, deverá subir, né? Deverá subir 25% dos valores. Tá? Então, assim, normalmente, o que explicar para vocês aí, que, por exemplo, se eu der um desconto de 10% numa calça e depois der um aumento de 10%, ela não volta ao valor inicial. Então, por exemplo, se era R$100, você deu um desconto de 10%, você passou a custar R$90. Se você subir 10% desses R$90, você passa a ter R$99 e não R$100. Então tem que ficar atento com as coisas que acontecem. Agora ele teve que subir 25%. Então ele reduziu 20%, depois subiu 25% e teve o mesmo valor final. Beleza? Fiquem atentos a isso, tá? Com relação a desconto, né? Isso aqui poderia ser um desconto, esse 20% poderia ser um desconto, tá? Juros. No mundo, no fantástico mundo de Bob, ou da prova do Cefet, que não cobra juros compostos, usa-se o juros simples. Na vida real, a gente nem usa isso, eu nem sei por que ensina isso, para falar a verdade. Mas esse juros, ele é linear, é um juros linear. Então, pessoal, ele é calculado como juros igual a CIT. Eu não vou usar CIT, não, vou usar CTI. Eu sou mais sanguinário. Sobre 100, tá? Onde J é o juros, o T é o tempo, o I é a taxa percentual, tá? E o 100 é o 100, né? Então, foi todos os termos aí. Ah, tá, o seu capital. Esqueci de falar. Qual que é o importante disso, né? Então, observação. Que a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Então, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Então, por exemplo, se eu falar de 5% ao mês, é a taxa. E a unidade do tempo tem que ser mês, tá bom? No caso do juros simples, é basicamente você dividir. Se você tem, por exemplo, 12% ao ano, é 1% ao mês. Tá? É só dividir por 12. Nos juros compostos não funciona assim. E a gente tem que M é igual a J mais C. M é igual a montante. Montante é o valor final após os juros acontecerem, tá bom? Um exemplo aqui de juros seria interessante, ó. Chiquinho aplicou a quantia de R$500 a juros simples durante 6 meses. A taxa foi de 5% ao mês. O montante obtido foi. Então, os juros é igual. Então, depois eu digito o exemplo para vocês, tá? Então, os juros é 500, que é o capital, vezes 5%, que é a taxa, vezes 6 meses, que é o tempo. Professor, por que você usou 5% aí mesmo? Porque eu posso escrever 5% ou posso escrever 0,05, é a mesma coisa, tá? Nesse caso dessa fórmula aqui, eu vou usar com porcentagem. Por quê? Porque ela está dividida por 100 aqui, ó.
tá bom? O que aconteceu de 5% para 0,05 é que você dividiu por 100, mas essa fórmula já vem com 100 embutido. Então, por isso que eu tive cuidado de colocar aqui na taxa o percentual, ó, em percentual, tá? Para usar na fórmula. Em juros compostos, a gente já não usa isso. Então, os juros vai ser, fazendo a conta aqui, de R$150, tá? Depois vocês podem fazer com calma aí. E aí, o montante. O montante é o capital, que é 500, mais os juros, que é 150. Então, no final dessa história toda, ele vai sair com R$650, tá bom? E agora, só para a gente finalizar, os juros compostos. O que é os juros compostos? É o juros da vida real, tá? Esses juros aqui, ó, o simples, ele é linear. Então, ele tem um crescimento linear. O que é um crescimento linear? Em linha reta. Linear ou proporcional? Proporcional. Ele tem um crescimento linear ou um crescimento proporcional. Então, por exemplo, se você tem lá R$100, 5% de R$100 é 105. No segundo mês, então quer dizer, se você está fazendo 5% ao mês, você sempre ganha R$5. Cada mês que passa, você ganha R$5. Isso não muda no juros simples. Nos juros compostos, é juros sobre juros, tá? É um juros exponencial, ou seja, ele é curvado e ele é juros sobre juros. Então, por exemplo, no caso aí, você coloca lá R$100 numa aplicação a 5% ao mês. Vou colocar 10% que é mais fácil de fazer as contas. 10% ao mês. Esse juros aqui ele é interessante para o lado que está recebendo, tá? O lado que está pagando nunca é bom. Então, R$100, por exemplo, mais 10% é 110. Então, no primeiro mês, você vai ter R$110. No segundo mês, você vai ter 110 mais 10%. 10% de quanto? De 110. Então, você já vai ter R$121. No terceiro mês, você vai ter 121 mais 10%. 10% de 121, que dá 12,10. 12,10 mais 121, que é 133,10. Olha só para você ver, isso aqui nos juros compostos. Se fosse nos juros simples, isso aqui ia dar R$130. Olha só, 100 mais 10%, ia sempre render R$10 ao mês. Então, 10 no primeiro, 10 no segundo, 10 no terceiro. Nos juros simples, essa aplicação financeira, ela renderia, no final, né, você teria R$130. Você teria um montante de R$130. E no juros compostos, você teria 133,10. Que a um curto prazo pode ser até pequeno, mas se você colocar, aqui eu coloquei três parcelas, mas num prazo grande, isso pode gerar um valor muito mais atrativo para quem está recebendo, porque para quem está pagando é oneroso. A fórmula é a seguinte, ó, montante é igual a 1 mais I, vou até colocar aqui, capital, 1 mais I elevado ao tempo. Eu vou colocar assim, o elevado. Não, deixa eu arrumar já de uma vez, senão depois fica, vocês entendem o que está acontecendo. Travou. Nossa senhora, montante é igual, vou ter que digitar de novo. 1 mais I elevado a T. Então, gente, isso aqui é a fórmula para o montante, tá? E fórmula para os juros, é só você tirar esse 1 aí, ó. Juros é igual a capital vezes a taxa elevada, eu posso até colocar assim, ó, elevada ao tempo, tá?
Então, você pode ter essas duas opções. Essa fórmula não serve para calcular financiamento de carros, né, por exemplo, porque é juros sobre juros. Essa fórmula aqui, ela te dá o valor final no sentido assim, você colocou R$100 na poupança, uma taxa de, sei lá, 10% ao mês. Se for pegar lá daqui 10 anos, então daqui 120 meses, então, ó, vou fazer um exemplo aqui, ó. Então, o montante vai ser igual ao capital, vamos supor que é R$100, mais a taxa de 1 mais. Aí aqui a taxa tem que ser decimal, tá? Vou até anotar isso para vocês. Elevado, por exemplo, a 120 meses. Então, olha só, isso aí vai dar, vou fazer a conta aqui. Tá quase acabando a aula antes que caia. Mas eu queria terminar isso logo. Então dá... Olha para vocês verem. Então, peraí. R$100 vezes 1,01 elevado a 120. Dá R$9.270. Então, para vocês verem, R$100 e quantos centavos? 90 centavos. Então, R$100 aplicados a 10% ao mês, num prazo de 12 anos, geraria R$9.270. Se fosse aí, ó, no juros simples, seria 120 vezes 10, mais o 100 que você tinha inicial, R$1.300. Então, o composto é bom, né? Mas ele te dá só o valor final, tá? No final do período todo. Ele não te dá o valor por mês. Aí, no caso, para vocês verem por mês, você teria que fazer de mês a mês, aplicar a fórmula em cada mês. Aí você faz com tempo 1, com tempo 2, com tempo 3, com tempo 4, e aí vai fazendo. Só que o seu capital passa a ser o valor anterior. Então, por exemplo, depois do primeiro mês, então, por exemplo, vamos supor que no primeiro mês, igual aqui, ó, 110. No segundo mês, em vez de você usar os R$100 de capital, você usa os 110. No terceiro mês, você usa os 121 e por aí vai. Beleza? Beleza. Acho que ficou meio confuso porque eu dei uma correria no final, mas pelo menos para vocês começarem a fazer os exercícios desse capítulo. Na próxima aula eu continuo aí e vou digitar os exemplos aqui para vocês terem tudo e mando para vocês, tá bom? Tá bom. Então, um abraço para vocês, até mais, viu, gente? Deus. Tchau, com Deus. Tchau. Tchau.